Bom dia, querido, querida, amado, amada do Senhor. Estamos iniciando mais um devocional, né? Domingo abençoado. Domingo não, né? Sábado. Hoje é sábado ainda, né? Eu já estou antecipando para domingo, né? Hoje é um sábado abençoado, fim de semana, né? Você que está tirando o dia para descansar. Olha, que dia abençoado. Um dia aqui na região do Vale do Paraíba, ensolarado, abençoado. E Deus está conosco, né? Entre aqueles que nos ajudam. A presença do Senhor, ela vai à frente da nossa batalha, à frente dos nossos objetivos. E eu tenho certeza que Ele continua no controle de todas as coisas na nossa vida, tá bom? Tenha um ótimo dia na presença de Deus, que esse sábado venha a ser um sábado de bênção para você, um sábado de realizações, que cada um dos seus desígnios, dos seus objetivos venham se concretizar, tá bom, gente? E você venha desfrutar das benevolências do Senhor, das coisas boas que Deus tem preparado para você, para sua família, para tudo aquilo que está ligado e vinculado a você. Lutas nós enfrentaremos mesmo, né, irmãos? Mas no Salmo 34, versículo 19, diz, né? Que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas, queridos. Deus vai entrar com o livramento, Deus vai entrar com a provisão, Deus vai entrar com o milagre. Deus abençoe. A Djanira aí conosco. Bom dia, Djanira. Deus abençoe. Eu ministrei uma palavra para a sua vida, Djanira, tá bom? Eu ministrei uma palavra para a sua vida por esses dias, tá? E eu creio que Deus falou muito forte com você, né, Djanira? Um abraço aí para toda a sua família, para toda a sua parentela, né? A Djanira aí que já tem, né, tempos de vínculos de amizade conosco aí, né? E ela diz: bom dia, profeta. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, Djanira. Deus abençoe, tá bom? Nesse sábado abençoado, né? Estamos entrando na presença do Senhor. Djanira, todo dia, às 8 horas da manhã, nós temos um devocional aqui, tá bom? Fazemos duas lives diárias. Uma na parte da manhã, que é entre as 8 e 8 e meia, todo dia eu entro ao vivo no ar, né? Aqui com vocês nessa transmissão ao vivo, que é o devocional. E na parte da noite, às 23 horas, eu entro com a live profética. E ambas transmissões estão sendo bênção, gente. Bênção mesmo, sabe, de janeiro? Deus está operando, eu estou vivendo um novo ciclo aí do meu ministério, né? Eu estou aí expandindo, né, a visão, e Deus está abençoando. A Janaína aí também. A Janaína, eu marquei aí a casa da Janaína para eu estar orando, né, Janaína? A Janaína que mora lá em Parnamirim. Um abraço pro povo aí de Parnamirim, tá? A Janaína que mora lá na rua José Simões da Silva, número 116, né, ô Janaína? No bairro Nova Esperança. Eu anotei aqui, tá bom? A Emily tá melhor, Janaína? A Emily tá melhor? Eu orei nessa madrugada pela Emily, pra febre dela baixar, para Deus operar, para Deus fazer milagres, né? E eu acredito que Deus já operou, né? Deus já fez um milagre. E eu louvo a Deus nessa manhã tão preciosa que Ele nos preparou, né? Eu quero só agradecer a Deus por tudo, querendo lembrar que nós estamos no propósito, gente, do Salmo 55, hein? Vocês não se esqueceram não, né? Que a gente está no propósito do Salmo 55. O que diz lá no Salmo 55? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Salmo 55, no seu versículo de número 17, que diz assim, olha: de manhã, ao meio-dia e de tarde, eu vou fazer a minha oração e Deus vai me ouvir.
Nós estamos com um propósito diário, gente, de fazermos 3 orações no dia, tá? A oração na parte da manhã, a oração na parte do meio-dia e a oração na parte da tarde. A Djaneira, louvado seja o nome do Senhor, a Djaneira diz assim: eu vou estar junto com o Senhor. O Senhor é um homem de Deus. Todas as suas profecias já se cumpriram na minha vida. Como eu fico emocionado, né? De saber que tem pessoas que acreditam, né, Djaneira? No nosso ministério. Porque nós que somos servos de Deus, nós somos tão atacados, né? Tão atacados, afrontados, né? Pessoas não dão crédito muitas das vezes nas palavras que nós ministramos, porque a gente está diante de uma sociedade que, não todos, né? Mas tem muita gente que não crê em Deus. Tem muita gente que não acredita. É igual diz lá no Salmo 53, né? Disse o nécio no seu coração: Deus não existe. Deus não existe. O nécio diz assim, né? Que Deus não existe. Lá no Salmo 53, ó. Disse o nécio no seu coração: Deus não existe. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz que nós não devemos andarmos como nécios, né, irmãos? Mas como sábios. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa desprovida de entendimento, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece, né? Não conhece profundamente quem é Deus, porque Deus ele não apenas vai se revelar para nós através da leitura bíblica. Se bem que a Bíblia diz: examinai a Escritura, porque dela está escrito sobre mim. Sim, mas Deus a gente vai conhecer mesmo, gente, se relacionando com Ele, né? A gente que se relaciona com Deus há mais de 30 anos aí, a gente tem vivido, né? A gente tem vivido tantas coisas boas, né? Tantas coisas boas. A gente tem visto milagres tão fortes acontecendo, né? Tão fortes. E é a prova real e verdadeira de que Deus é Deus. Eu até me emociono, né? E eu fico perguntando, perguntando, questionando assim comigo mesmo: por que tem gente que não acredita em Deus? Será que foi uma decepção que teve com algum falso profeta, né? Uma decepção de, né, de não ter conquistado um milagre? Porque tem vários fatores, né? Mas a gente que teve experiência já com Deus e continua tendo, a gente sabe, né, que Deus é um Deus poderoso, né? Olha a Djaneira dando um testemunho forte aí nessa manhã. A Djaneira diz assim: pastor, lembra da profecia sobre a vida da Isa? Os médicos falaram que ela não tinha cérebro e o Senhor orou e hoje ela tem 13 anos. Ó, até eu me emociono. Até me emociono, viu, Djaneira? Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz milagre, gente. E eu fico perguntando assim: por que tem gente que não acredita? Né? Tem gente que não acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí para você ver que testemunho, né? Né, Djaneira? A Isa, quando o médico fez um ultrassom, só ia 13 anos atrás. Eu me lembro que a família da Djaneira trouxe a causa até a mim. E eu disse para ele: gente, não fica apavorado não, que Deus é poderoso. Pastor, mas o médico falou que ela não tem cérebro. Falei: o médico pode ter falado isso, gente. Mas Deus, ele é poderoso. Vamos orar, vocês crê? E eu lembro que a gente começou a fazer uma oração, gente. Uma oração. A criança não tinha cérebro. Olha só para você ver. Não tinha cérebro. Por isso que eu falo para vocês, gente. Contra fatos, não há argumentos. Deus é poderoso. Entramos em um propósito de oração, começamos a orar pela criança. Oh, Deus, tem misericórdia.
A criança não tem cérebro, Senhor. Começa a fazer um cérebro crescer, começa a fazer um milagre acontecer, Deus. E olha aí, ó. Olha aí a resposta de Deus. A criança nasceu, Deus fez o cérebro crescer na Isa, né? E hoje a Isa é um milagre de Deus e a Odjanira dando testemunho aí. Pastor, lembra da profecia sobre a vida da Isa? Os médicos falaram que ela não tinha cérebro e o Senhor orou e hoje ela tem 13 anos. Olha como eu me emociono. Eu quero até agradecer a Deus. Deus, obrigado por ter mostrado que o Senhor é com o meu ministério, com a minha vida. Eu fico tão feliz de ver ao longo da caminhada, Senhor, os milagres que o Senhor já realizou através da minha vida, através do meu ministério. Eu me emociono muito, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pedimos, né? Além do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Vou até deixar esse testemunho fixado aí, de Janeiro, porque tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita ainda. Como pode, né? Pessoas não acreditarem. Gente, vamos fazer a nossa oração a Deus nessa manhã de sábado, essa manhã abençoada. Vamos entrarmos na presença dele com a nossa oração. Querido, amado, glorioso Deus, nós entramos na tua presença, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que tem feito tantas maravilhas, meu Pai. O Senhor é um Deus que tem operado tantos milagres. Olha o milagre aí que a Djanira está falando pela manhã. Isso aí aconteceu há 13 anos atrás, meu Pai. A Isa não tinha cérebro. O médico falou que sem chance de vingar, sem chance dela viver, mas o Senhor operou o milagre, meu Pai. E não só nessa causa da Isa, não, Pai, mas tantas coisas boas que o Senhor já operou, o Senhor fez, e eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nessa madrugada tocou na Emily, visitou a Emily, fez a febre dela baixar. Por isso que eu fico muito feliz de saber que o Senhor tem feito maravilhas e grandezas na nossa vida, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos preparou. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra de toda influência negativa, Senhor, das trevas que tenta se levantar contra nós. Eu estava aqui de manhã meditando na sua palavra sobre o livro do profeta Jeremias e eu até disse para o Senhor que não é fácil pregar a sua palavra. Muitos não dão crédito, muitos se levantam contra, e nós estamos vivendo em um tempo de muito ateísmo, meu Pai. De muita perseguição, muitas das vezes, meu Pai, contra a sua palavra, contra os pregadores da sua palavra, porque nós estamos vivendo em um tempo de muitas falsas profecias, conforme diz lá em Mateus capítulo 24. Estamos vivendo tempos de guerra, tempos de perseguições contra a igreja, contra o povo do Senhor, onde o Senhor diz que nós devemos acautelarmos dos falsos profetas. E tem muitos falsos profetas. E por causa dos falsos profetas, Deus, os verdadeiros homens e mulheres do Senhor, meu Pai, estão caindo em descrédito. As pessoas acabam não acreditando mais na sua palavra. Mas nós continuaremos pregando. Continuaremos anunciando. Porque o Senhor diz lá em Romanos, meu Pai, que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ó, quão suave os pés daqueles que anunciam a sua palavra, que anuncia as boas novas.
E eu particularmente digo para o Senhor, eis aqui, para instruir o seu povo na luz da palavra, para orar a favor do seu povo, Senhor, e o milagre acontecer. Quantos e quantos milagres o Senhor tem operado? Isso é prova viva de que o Senhor é poderoso. Glórias a Deus. Eu estou deixando aí, Janeiro, seu comentário fixado para despertar a fé nas pessoas, né? Glórias a Deus, né? Por isso. A Claudineia Barros, bom dia, Claudineia. Deus abençoe. A Claudineia diz assim, bom dia, a paz do Senhor a todos nessa manhã. Deus abençoe nosso dia, nos dê um dia abençoado por Deus. Amém, Claudineia, amém. Que Deus abençoe, viu, gente? Esse é o nosso devocional dessa manhã. E sabe aonde Deus me levou no devocional dessa manhã, gente? No livro de Jeremias, capítulo 20, versículo de número 9. Onde Jeremias, gente, sabe o que fizeram com Jeremias? Ele foi amarrado num tronco, sabe, irmãos? Ele fez a bondade para o povo de Judá, ele foi só anunciar a palavra que Deus mandou ele anunciar. Ele foi pregar, ele falou, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vocês precisam se posicionar com Deus. Vocês precisam melhorar o vosso caminho, porque uma sentença está vindo contra a vida de vocês. Deus está falando que vai vir o exército dos caldeus, o povo da Babilônia, e vai levar vocês cativos, porque vocês estão no pecado, vocês estão fazendo as coisas tudo errada, e vai vir o juízo de Deus sobre vocês. Jeremias só pregou a palavra de Deus, irmãos. E aqui no capítulo 20 diz que pegaram Jeremias, amarraram ele e colocaram ele amarrado, sabe, gente? Em praça pública. Amarraram ele em praça pública, sabe? E ele foi humilhado, irmãos. Ele se entristeceu muito. Ele disse para Deus assim, poxa, Deus, eu só estou pregando a sua palavra, eu só estou ministrando o que o Senhor me mandou ministrar, e olha o que eles estão fazendo comigo. Né? Bom dia, Creide. Deus abençoe, guerreira. Deus abençoe mesmo, tá, Creide? Estou em oração por você, tá? Vai dar tudo certo, viu, Creide? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, gente, amarraram Jeremias, amarraram ele foi humilhado em praça pública, e ele chegou e falou para Deus no versículo 9 do capítulo 20 assim, olha, então disse eu, não me lembrarei mais dele, eu não falarei mais do nome dele, né? Jeremias, ele disse, eu não vou mais me lembrar de Deus, eu não vou mais falar de Deus para ninguém, sabe? Porque a luta estava muito grande, irmãos. A luta estava muito grande, você está entendendo? Mas quando ele disse assim, eu não vou mais me lembrar de Deus, eu não vou mais falar de Deus para ninguém, olha o que aconteceu no versículo 20. Eu disse eu não vou mais me lembrar de Deus, não vou mais falar no nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, sabe? Ardeu aquele fogo no coração de Jeremias. Eu imagino Deus falando com ele assim, meu filho, não para de pregar minha palavra, não. Eu conto com você, Jeremias, não para de pregar a palavra, não. Esse povo que está fazendo mal para você está se levantando contra mim, meu servo. Não para de lembrar de mim, não. Não para de falar do meu nome, não. Continue falando do meu nome. A Creide está dizendo que a internet dela não está pegando. Mas Deus vai dar vitória, né, Creide? Amém, eu creio. A Creide diz assim, ó. Bom dia a todos, a paz, Deus reine sobre cada um de vocês. Amém, nós recebemos, Creide.
Então a luta estava tão grande, gente, no capítulo 20 de Jeremias, que ele falou assim: eu não vou mais lembrar de Deus, mas não. Eu não vou mais, sabe? Eu não vou mais pregar a palavra de Deus, não. Isso dizendo aqui no versículo de número 9 do capítulo 20 de Jeremias, né, irmãos? Daí o fogo ardeu no peito dele, irmãos, né? E ele disse assim: estou fatigado de sofrer. Eu não posso. Eu não posso. Parece que quanto mais eu falo de Deus, mais o inimigo se levanta. Eu não posso, eu estou cansado de sofrer. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais o inimigo se levanta contra mim. Estou cansado, não posso mais não. Assim falou Jeremias. Então o que eu entendo com isso, irmãos? Tem gente que acha que porque está servindo Deus, está andando com Deus, não vai ter mais luta, não vai ter mais aflição. Mas a verdadeira palavra não é isso que ela diz, irmãos. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, gente. Porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Olha Jeremias aí, ó, pregando a palavra, falando o que Deus mandou ele falar. Pegaram ele, amarraram ele em praça pública, colocaram num tronco amarrado, naquele sol escaldante. Ele disse: Senhor, eu não vou mais lembrar do seu nome, não. Eu não vou mais pregar a sua palavra, não. E quando ele falou isso, ardeu um fogo no peito dele, irmãos. E ele falou assim para Deus: Deus, na parte C do versículo 9 aqui, do capítulo 20, eu estou cansado de sofrer. Eu não posso. Eu não posso. Versículo 10 ele disse assim, ó: porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Ele começou a dizer: Senhor, a luta está grande. Eu estou no centro da tua vontade, mas a luta está grande. Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, mas a luta está grande. Mas daí ele diz assim no versículo 11, ó. Ele diz assim para Deus: mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está comigo. Que rebaixa lá e revácia.